Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, um vídeo saindo bem cedo. Eu falei sobre o tema no pós-jogo, mas aqui eu vou falar com mais calma a respeito do que eu penso para o jogo de quarta-feira. Se o Vitória deve ir titular, se não deve ir, se deve mesclar, se deve ir todo reserva, enfim. Vou falar sobre isso agora para quem não me conhece. Eu sou o Leonardo Santiago e peço o seu like, toque aí ó, no gostei, você ajuda demais, meta de 2.000 likes aqui neste vídeo. E se possível também toque no inscrever-se para que a gente bata 60 mil aí o quanto antes, afinal de contas, quanto mais gente tendo informações a respeito do nosso Vitória, melhor ainda. Bom, o assunto aqui é muito claro, poupar ou não poupar. E aí, Léo, vai com o time titular, força máxima, enfim. Então eu vou separar aqui o tema em alguns tópicos. O primeiro tópico é prioridade. A gente sabe, inclusive, que no orçamento, que é uma peça de previsão, está lá, final do Campeonato Baiano e semifinal de Copa do Nordeste. Então, dentro do que foi previsto para o ano de 2024, o Vitória precisa chegar, no mínimo, nas semifinais da Copa do Nordeste. Então, sim, é evidente que a Copa do Nordeste é importante, inclusive financeiramente é muito mais importante, ajuda muito mais, né, do que o Campeonato Baiano. E a gente sabe também que o calendário apertou. É bem verdade que eu trouxe o debate no pós-jogo falando a respeito da gestão do elenco, que de repente poderia ter rodado um pouco mais em alguns momentos, não precisava ter ido todo reserva, depois todo titular, todo reserva, depois todo titular, poderia ter feito ali de repente alguma mescla, e apesar de compreender o que Condé fala, de que eram jogos muito importantes, eu fiquei com essa sensação. Registre-se aqui, é bem verdade, que tem um departamento de fisiologia com muito mais dados, com profissionais muito mais competentes, afinal de contas não é minha área, então eu tô falando disso de fora, então é bem verdade também. Eu tenho que ser justo aqui, que falando de fora a gente pode ter uma percepção diferente de quem está no dia a dia dentro de todos os processos, tá? Mas minha sensação foi essa. No final das contas, o Vitória sentiu muito desgaste físico na partida contra o Fortaleza, fazendo 3 jogos em 6 dias, e sentiu muito também no clássico, principalmente depois de precisar correr muito com -1 durante 25 minutos mais ou menos. Enfim, a gente sabe que a parte física vem pesando. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente sabe que o Vitória não depende só dele na Copa do Nordeste. O Vitória precisa vencer e torcer para Botafogo da Paraíba, CRB, Sport ou Ceará, algum desses acabar não vencendo para que o Vitória passe de fase. Atualmente o Vitória é o 5º colocado, enfrenta o 13 às 21h30 no Barradão. Então, primeiro ponto, não depende só da gente. Porém, para mim, independente de qualquer coisa, eu no mínimo colocaria todos os 5 que não podem jogar no Campeonato Baiano. Eu não vou entrar aqui, galera, em conjecturas, foi o que eu falei na live também. Por quê? Porque eu posso falar, a gente pode poupar e não ganhar, e a rodada ajudar. É verdade. Mas a gente também pode botar o time titular, vencer, e os outros 4 acabarem ganhando também. A gente não passa do mesmo jeito e acaba cansando ainda mais a equipe. Por que que eu acho importante, no mínimo, mesclar para quarta-feira? Porque quando a gente competiu nos 2 Bavis, a gente venceu o primeiro merecidamente, e no segundo a gente suportou até determinado ponto bem fisicamente, a gente conseguiu competir com um nível físico melhor, ou no mínimo no mesmo nível do nível físico deles. E eles devem descansar a equipe na quarta-feira enfrentando o Botafogo da Paraíba. Acredito que não vai viajar praticamente ninguém lá para Paraíba. Então é importante pensando nas finais do Baiano e claro por conta da Copa do Nordeste também. A equipe está muito desgastada, apesar de ser um jogo no Barradão. Eu sinceramente acredito, desculpa tá embolando um pouco, eu tô um pouco cansado, mas faz parte. Eu realmente acredito que esses 5 que até segunda ordem vieram para a Série A. Eu tô falando de Luan volante, tô falando de Jean Mota, meia/volante, tô falando de Leonaldi, que já está jogando, estou falando de Reinaldo, estou falando de Luiz Adriano. Esses 5 não podem jogar no Campeonato Baiano, então eu espero no mínimo esses 5 na titularidade. Sendo muito sincero com vocês, acredito que é fundamental dar minutagem para que eles também consigam entender o contexto de jogo, as ideias, enfim, treino é treino, jogo é jogo, a gente sabe disso. Eu assumo que para quarta-feira, pra quem viu a live já sabe, eu sou um pouco mais radical. Eu só levaria Arcanjo na titularidade. De resto, era o time todo reserva. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Caio, @vendepaz no Twitter, ele falou comigo agora de madrugada, agradecer a ele. Ele me mandou a lista dos jogadores inscritos pelo Vitória, e Pablo, da Jacuipense, a gente achou que não poderia jogar por conta da pré-Copa do Nordeste, mas ele pode jogar sim, inclusive, vou colocar aqui a lista. Ele, inclusive, está inscrito tá? Ele, inclusive, está inscrito aqui pelo Vitória no site da CBF. Agradecendo mais uma vez aqui a Caio, que comentou no Twitter isso aqui. Muito importante, porque eu já estava aqui quebrando a cabeça com relação à lateral direita. É bem verdade que Cáceres pode voltar, mas, ó,
a gente tem aqui, ó, Pablo, vou colocar aqui na tela, ele pode jogar sim, ó, Pablo Santos de Alcântara. Então, caso o Cáceres não tenha condições, eu já adianto, de antemão, que eu colocaria Pablo. Já que ele não pode jogar no Campeonato Baiano, já faz o teste com o menino colocando na lateral direita. Eu iria com Arcanjo, Pablo ou Cáceres. Na zaga, a partir de hoje, segunda-feira, ao longo do dia, a gente vai ter notícia de Camutanga e todo mundo. Vou procurar saber de todo mundo, vou trazer aqui pra vocês ainda hoje, tá? Mas Camutanga saiu, é dúvida provavelmente. Wagner Leonardo também me pareceu desgastado, apesar de ter feito uma partidaça no Castelão. Eu iria com Zapata, já que Zapata entrou e não João Vitor. E com Reinaldo. Eu já colocaria Reinaldo para jogar também, porque a gente tem que testar. Se é reforço para compor o elenco na Série A, para mim tem que testar. Na lateral esquerda, eu iria com Lucas Esteves, apesar de achar que PK no jogo também estava desgastado, eu seguraria ele um pouco pro clássico. Esses eu levaria pro banco, tá? Zeca eu levaria pro banco, Wagner eu levaria pro banco e levaria PK também para o banco. William Oliveira, eu também não colocaria na titularidade. Eu não lembro qual foi o último jogo que o William não jogou. Eu seguraria ele, até porque ele tá muito bem. E do jeito que ele está, ele vai ser muito importante nas finais do Baiano. Dar uma segurada. Colocaria Luan, volante. Acho que tá na hora de Luan ter uma oportunidade. O próprio Condé falou em coletiva sobre isso. Manteria Leonaldo ou, a depender, levaria Dudu pro banco. E aí colocaria Dudu caso Dudu esteja 100%. Lembrando que eu tô gravando isso aqui 3 da manhã. E ainda hoje, nesta segunda, eu vou procurar saber a situação de todo mundo no DM. Pra ter uma noção de Dudu e de Castilho, enfim, de Daniel Júnior, de todo mundo. Mas tô partindo do pressuposto que Dudu não pode jogar. Então eu iria com Luan, com Leonaldo e colocaria Jean Mota. Mesmo que Daniel Júnior esteja 100%, ele tá voltando de lesão, então acho interessante colocar Jean Mota também para dar minutagem aí. Na frente eu seguraria também Alejandro, colocaria Luiz Adriano e aí nas pontas fica a critério de vocês. Eu pouparia Osvaldo. Pra mim, não tem discussão. Eu pouparia Osvaldo. Aí a gente tem Yuri Castilho, se você quiser dar ritmo pra ele, apesar de o critério ser diferente, né? Porque se eu tô falando que não colocaria Daniel Júnior, eu também não colocaria Yuri Castilho, mas enfim, fica a critério de vocês. E aí a gente tem Matheus Gonçalves, a gente tem Eric Castilho, a gente tem Zé Hugo. E a gente tem mais alguém? Não. Tem mais alguém na ponta que eu provavelmente não estou lembrando, mas enfim. Na ponta a gente pode escolher Matheus Gonçalves e Zé Hugo, pode escolher Eric Castilho e Matheus Gonçalves, pode escolher Zé Hugo e Eric Castilho, pode colocar até Fábio Soares, mas eu só mandaria a campo de titular Lucas Arcanjo, porque goleiro pra mim precisa sempre de ritmo, tá? Lembrando mais uma vez que mesmo com essa equipe, eu espero que o Vitória vença e acredito que caso vá com essa equipe aqui que eu falei, que o Vitória vença porque tem a obrigação de vencer. Vitória tem a obrigação de vencer o 13 dentro de casa, o 13 que vem precisando da classificação, mas, gente, desculpa, a sensação que eu tenho é que não é só uma questão de planejamento, é que tem jogadores que não têm condições de jogar quarta e domingo pelo desgaste que a gente viu. Pra mim, a gente tem alguns atletas que, Osvaldo, por exemplo, como eu falei na live, tem nem que ir pro vestiário. Tem nem que ir. Tem que ficar de fora e descansar mesmo. E aí, vocês podem falar nos comentários: Léo, acho que você tá exagerando porque tem a questão do entrosamento, porque a Copa do Nordeste também é importante. Concordo. É uma possibilidade de fato. Mas pra mim, no mínimo, são esses 5. No mínimo, esses 5 tem que jogar. Leonaldo, Luan Volante, Luiz Adriano, Reinaldo e eu sempre esqueci, Jean Mota. Pra mim, de qualquer forma, esses aí precisam jogar. Lembrando que o Rodrigo Andrade, ó, tomou o terceiro amarelo e não pode enfrentar a equipe do 13. Mais um motivo para, caso o Dudu esteja 100%, que ele volte à equipe ou na titularidade ou pelo menos no banco de reservas. Camutanga nesse jogo contra o Fortaleza machucado. E como eu falei, qualquer novidade a gente traz aqui no canto. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários qual seria a sua equipe. Vou repetir a minha: Lucas Arcanjo. Nas laterais, Pablo ou Cáceres, aí vai depender se Cáceres já pode estar 100%. Na esquerda, Lucas Esteves. Nas zagas, Zapata ou João Vitor e Reinaldo. Meio de campo, Luan, volante que veio do São Paulo, o próprio Leonaldo ou Dudu, se Dudu puder jogar, e Jean Mota. Na frente, Luiz Adriano, e aí os pontas a gente decide aí, Matheus Gonçalves e Zé Hugo, Eric Castilho, Zé Hugo, Eric Castilho e Matheus Gonçalves, fica a critério de vocês. Essa seria a minha equipe, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários e manda pra geral, porque é um debate importante. Acredito que na terça a gente já vai, na terça a gente já vai saber, né, qual vai ser o time, a gente já vai ter uma noção do que é que o Condé pensa em fazer, até porque na própria coletiva dele eu senti que ele tava falando assim, parece que não vai ter jeito, vai ter que dar uma segurada em alguns, pelo menos uns 5 aí, tá? Se fosse pra escolher na ordem de prioridade, quem você pouparia? Deixa nos comentários também, tá? Lembrando, qualquer novidade você encontra aqui no Canto Rubro Negro. E se gostou do vídeo, inscreva-se aqui, é fundamental. E agora vai aparecer aqui pra você, ó, deste lado aqui, Vitória 13, direto do Barradão, eu, Paulo e Victor. Tamo junto,
deixa o like lá e fale. Vim pelo vídeo das 6 da manhã, precisa não falar, ou melhor, você não precisa falar, você pode deixar só o like também. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, fui!